A relação dos jovens na política sempre foi muito complicada, porque aqui no Brasil a política começou de uma forma complicada. Para os indígenas, de um dia para o outro, o povo português veio e o assustou com a imposição de costumes, vestes e religiões. E anos se passaram e a reeducação religiosa calava todos os povos indígenas de suas verdadeiras crenças, e os europeus, inclusive, solicitavam morte àqueles que falavam em suas próprias línguas e que não queriam seguir todas aquelas ordens portuguesas. A história da República no Brasil ela é manchada no momento que o povo se cala. A monarquia, escravidão e, enfim, a ditadura. De 64 até 85, o país viveu um momento onde a censura instaurada assustava toda a população. Tivemos muitos exemplos de músicos que foram censurados, obrigados a usar outros meios para passar mensagem e chegando até sendo exilados do país. Então, pensando em todo esse cenário e reproduzindo ele para os dias atuais, é claro que houve sim um avanço no posicionamento dos jovens na política, que cada vez vem crescendo e vem sendo mais aberto e mais livre, né? Porque antigamente a juventude, ela, de forma geral, né, ela tinha medo de falar, de se expressar, então eles escolhiam meio que apenas lidar com aquelas situações que incomodavam. E atualmente a política está cada vez mais inserida no cotidiano dos brasileiros. E os jovens também estão entrando cada vez mais na política. Frequentemente nós vemos muitos debates acalorados, principalmente na internet, nas redes sociais, porque nelas os jovens tentam cada vez mais passar o que passa na vida real. Então, os jovens na política eles são confrontados com uma chuva de fatos, de notícias, de informações sobre as decisões do país, o que é correto, o que é errado e também quem devemos cancelar, né? A política do cancelamento na internet. Os jovens brasileiros hoje na política, eles são tão diversificados, né? Quanto as comunidades que compõem mesmo seus perfis nas mídias sociais. Mas assim, até que ponto a participação digital é perseguida por influenciadores, assim, pode interferir nas escolhas ideológicas desses jovens, né? Porque a gente vê um avanço de política no Brasil que é crescente em vista aos debates nas redes sociais, que como consequência traz um interesse maior, né, entre os jovens para entender o que está acontecendo e assim talvez se posicionar politicamente. E além do interesse dos jovens na política, também teve um grande crescimento dos jovens na política, mas como representantes políticos. Teve uma pesquisa do Datafolha que mostrou 30% dos jovens de 16 a 25 anos, eles têm vontade de se candidatar. E vale lembrar também que pela primeira vez em uma década, o alistamento de novos eleitores com idades entre 16 e 18 anos atingiu recorde no país. Então, assim podemos esperar cada vez mais jovens interessados e inteirados sobre a política brasileira. Então, a partir disso, a gente pode constatar que estamos diante de um novo cenário político no Brasil, né? Porque os jovens vêm entrando e com isso a sociedade ela se reenergiza, porque os jovens, principalmente eles, têm uma cabeça mais aberta em questão à humanidade e geracional mesmo, né? Mas também ainda continuamos com uma grande dificuldade de pegar esses jovens e inseri-los dentro da política, de fato, né? Nós não elegemos o Brasil não é um país que elege muitos jovens, né? O Brasil ele tem uma Câmara mais velha e com menos mulheres, né, do que a maioria dos países tem. São poucos os candidatos a deputados jovens e existem muitas dificuldades, porque apesar de ser permitido, né, que as pessoas a partir de 16 anos elas já possam votar, para entrar na política de fato, a idade mínima que se deve ter é 21. E uma frase muito dita por todos
os brasileiros, né, que visam um futuro melhor do país, é que o Brasil sempre está na mão dos jovens e que temos que criar os nossos filhos para fazer o mesmo e criar qualquer outro jovem na política. Então, é por isso que é muito importante ver essa situação toda dos jovens crescendo e se inteirando mais politicamente no país, pensando em, sei lá, revolucionar o país, mudar a realidade que vivemos, de acordo com seus ideais, o que eles pensam e tudo mais. São grandes, tem um grande valor a ser acrescentado para um país. E claro, devemos sempre incentivar cada vez mais as pessoas jovens na política, mas é óbvio que sem pressão, sem pressionar alguém a tomar um posicionamento que ela não acredita, de uma forma mais leve mesmo e mais tranquila. É necessário ter essa mudança dentro do cenário político brasileiro para que o país tome, ou melhor dizendo, uma reenergização mesmo, para tornar um país melhor, com novidades, com novas pessoas que pensam diferente, com novas energias, novas experiências a trazer. Então, é muito, muito, muito importante a presença dos jovens na política brasileira.